Olá, turma, professor Clívio aqui com vocês. Olha, vai preparando logo o teu material, porque na aula de hoje nós vamos estudar o corpo humano e a reprodução. Então, abre o teu material no capítulo 4, na página 41, e neste capítulo nós vamos conseguir compreender o conceito de puberdade e adolescência, assim como suas relações. Relações essas que provocam as alterações que ocorrem no corpo dos seres humanos a partir da produção de hormônios. Nós também vamos poder compreender o conceito de características sexuais primárias e secundárias, identificar os órgãos do sistema genital masculino e feminino, relacionando cada órgão com sua função, como a gente sempre faz, e assim poder conhecer as possíveis causas de uma infertilidade, como também conhecer as causas de uma fertilidade, de uma gravidez na adolescência, por exemplo, que chamam de gravidez não planejada, né? Então vocês estão passando por uma fase de amadurecimento do corpo, onde é importante conhecer tanto os órgãos do sistema genital masculino como feminino e conhecer como se dá o processo de fertilidade ou infertilidade e uma possível gravidez. Na vida dos seres humanos, as mudanças físicas e intelectuais são constantes e o aprendizado é contínuo e interminável. Assim, em poucos anos da nossa vida, éramos bebê, vamos para a escola, logo somos criança. A criança prossegue no seu desenvolvimento físico, nos seus estudos e entram na adolescência, que é a fase que vocês estão. As diversas mudanças que ocorrem nessa fase conduzem o adolescente à vida adulta, na qual ele se torna responsável por si e por seu sustento. O sexo ainda costuma ser um assunto delicado em várias sociedades, por envolver questões morais, religiosas. Na sociedade brasileira, por exemplo, muitas famílias ainda se sentem incomodadas em falar sobre esse assunto. Talvez seus avós ou seus pais também não se sintam à vontade para tocar nesse assunto com você. No entanto, o ato sexual é uma prática natural e bastante prazerosa, além de ser essencial à perpetuação da nossa espécie, a espécie humana. Por isso, embora provavelmente você já tenha conversado com seus amigos, é muito importante que também converse com seus pais ou parentes sobre o sexo. Por já terem mais experiência e maturidade que você, eles poderão ajudá-lo a entender melhor as transformações, as curiosidades que vocês têm a respeito desse assunto, por ver o que está acontecendo no organismo de vocês. É durante o ato sexual que o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, formando uma nova célula que dará origem a um bebê. Alguns meses depois, claro, né? Então, em várias espécies de animais, o ato sexual ele é realizado apenas com fins reprodutivos. E durante o período em que a fêmea está no cio, é que isso acontece. No entanto, em outras espécies, como a dos golfinhos, pinguins, bonobos, que é uma espécie de chimpanzé, e em seres humanos, o ato sexual não é somente utilizado apenas para a reprodução. Ele também ocorre como forma de os parceiros trocarem carinho e prazer, e muitas vezes expressando amor e intimidade emocional. Nos seres humanos, a reprodução ocorre de forma sexuada, através da união entre dois tipos de células reprodutivas. O espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. Então essas células elas são fabricadas por órgãos presentes no corpo humano, que pertencem ao sistema genital, que é o que nós vamos conhecer, antigamente chamado sistema reprodutor. O homem e a mulher possuem sistemas genitais bastante diferentes. O espermatozoide é produzido pelo sistema genital masculino e é conhecido como gameta masculino. O óvulo é produzido pelo sistema genital feminino e é conhecido como gameta feminino. As estruturas que vão produzir esses gametas são chamadas de gônadas. As estruturas que vão armazenar esses gametas recebem outros nomes que nós vamos conhecer na aula de hoje. E as estruturas que vão permitir sair do corpo humano masculino para chegar no feminino também têm
suas características e potencialidades. Então, é importante nessa aula de hoje que, ao conhecer o corpo e o mecanismo de reprodução, que é a capacidade de gerar descendente, a gente inicia essa aula primeiro definindo duas palavras que a espécie humana tem um sentido pejorativo. O termo sexo não está relacionado ao ato sexual, e sim ao seu gênero, sexo masculino ou feminino. Mas a espécie humana, ela tenta dar outro sentido a essa palavra sexo, como se fosse apenas o ato sexual. Mas, na verdade, cientificamente falando, o termo sexo é dizer se você pertence ao gênero masculino e feminino, como mostra as imagens. Sexo masculino, características corpo de homem. Sexo feminino, características de corpo de mulher. E a palavra sexualidade muitas vezes é interpretada erroneamente, achando que está se falando sobre, como é que eu posso dizer a palavra? Cabimento, enxerimento. Mas, na verdade, a sexualidade pode ser entendida como qualquer assunto que esteja relacionado a essa fase da adolescência, ao amadurecimento do corpo, à puberdade e aos processos de relação sexual. Então, o que nós vamos conversar hoje é sobre sexualidade. É no período da adolescência que o sistema genital do ser humano amadurece e se torna capaz de reproduzir. Esse amadurecimento que eu estou falando, ele recebe o nome de puberdade. E uma fase muito delicada no desenvolvimento de nós seres humanos, pois as mudanças são rápidas e nem sempre ocorrem do mesmo modo nas diversas partes do corpo, causando muitas vezes desconforto e vergonha. A puberdade é apenas a fase inicial de um período de desenvolvimento mais longo, chamado adolescência. A adolescência se inicia por volta de 12 anos e segue até os 18, quando o indivíduo começa a se tornar adulto. Nessa fase, ocorrem outras mudanças físicas também, não associadas especificamente à puberdade, além de mudanças de comportamento. Durante a gestação, os seres humanos adquirem suas primeiras características sexuais, que são os órgãos sexuais. O menino possui o pênis, a menina possui vagina. Essas características presentes desde o nascimento são chamadas de características sexuais primárias. Aí, quando na puberdade surgem as características sexuais secundárias dos indivíduos, graças à ação de hormônio, que nessa fase inicia-se nas meninas nos 12 vai até os 15 anos e nos meninos nos 13 aos 16, como vocês podem ter observado, as mudanças que começaram a surgir no corpo de vocês, né? Porque vocês estão entrando nessa fase da adolescência e de um mesmo gênero podem entrar na puberdade em idades diferentes. Por isso, não se preocupe se o seu desenvolvimento parece estar atrasado ou adiantado em relação aos seus colegas, pois cada pessoa ela tem o seu próprio tempo. Esse período ele se inicia quando uma região do nosso cérebro, chamada hipotálamo, estimula a glândula hipófise a produzir hormônios. Então, esses hormônios é que fazem com que os testículos e ovários, os órgãos genitais presentes no homem e na mulher, cresçam e se desenvolvam. E é com o crescimento, o testículo ele vai passando a produzir outro hormônio, que é conhecido como testosterona, e esse hormônio é o que causa as mudanças que ocorrem no corpo masculino. Já as meninas, o crescimento do ovário é que vai levar à produção do quê? Do estrogênio e da progesterona, que são os hormônios que vão causar a mudança no corpo feminino. Mas que mudanças são essas, professor? Vamos ver isso agora. Esses hormônios fazem com que surjam pelos no nosso corpo, principalmente nas regiões da axila e da virilha. No homem, os pelos também aparecem no rosto, que é a barba e o bigode, no peito, né, que é o peitoral. Na mulher, os seios e a vagina crescem, assim como no homem, o testículo e o pênis. Então, é comum que um dos seios ou o testículo cresça antes do outro, mas isso não é um problema, pois ambos se igualarão com o tempo. As glândulas sudoríparas das axilas, por exemplo, da genitália e do ânus, passam a funcionar com mais intensidade em adolescentes de ambos os sexos, o que muitas vezes causa mau cheiro,
pois o suor serve de alimento para as bactérias. Por esse motivo, a partir da puberdade é necessário ter ainda mais cuidado com a higiene pessoal. Outras mudanças ainda que ocorrem nas meninas são o aumento dos quadris, que se tornam mais arredondados, e a primeira menstruação aparece. Nos meninos, há o alargamento dos ombros, o ganho de massa muscular, o engrossamento da voz, o aumento de cartilagem de garganta, o que é a causa do engrossamento da voz, e também o aparecimento de uma estrutura pontuda conhecida como o órgão de Adão ou o gogó. Vamos começar apresentando para vocês os órgãos do sistema genital masculino, que é formado pelas seguintes estruturas: testículos, canais genitais, glândulas sexuais acessórias e pênis. O testículo são duas glândulas de forma oval que se encontram dentro do escroto, ou saco escrotal, que é uma bolsa de pele localizada na região inferior da virilha. Como já vimos, essas glândulas são responsáveis por produzir a testosterona, que é o hormônio masculino, e o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina. Os testículos são compostos por mais de 900 pequenos tubos, chamados tubos seminíferos. Nesses tubos, os espermatozoides são produzidos, seguindo depois para os epidídimos, que existe um em cada testículo, e esses órgãos são formados por inúmeros tubos enrolados, nos quais os espermatozoides ficam armazenados entre 1 e 3 semanas para poder completar o seu desenvolvimento. Então, eles ficam armazenados de 1 a 3 semanas para poder completar sua maturação. Então, quando há estímulo sexual, os espermatozoides saem dos epidídimos e percorrem os chamados canais diferentes, também conhecidos como ducto deferente, conducto, seguindo até as vesículas seminais, onde se une a um líquido rico em nutrientes, que por ser alcalino, ele neutraliza a acidez da uretra masculina, assim como também do canal vaginal, facilitando a mobilidade dos gametas. De lá seguem para o canal, pelo canal ejaculatório, onde se junta outro líquido formado na próstata, cuja função é nutrir os espermatozoides no sêmen. As contrações do canal ejaculatório impulsionam o sêmen para a uretra, que é um canal onde percorre todo o interior do pênis até o ambiente externo. A uretra, então, é lubrificada e esterilizada por uma substância produzida pelas glândulas bulbouretrais. O pênis é um órgão cilíndrico que se localiza na parte inferior do tronco do homem e é dividido em 3 partes: raiz, corpo e cabeça. A cabeça se localiza na extremidade do pênis e recebe o nome de glande. A glande é recoberta por uma pele livre chamada de prepúcio, que pode ser deslocada para trás, para frente, para trás. Pode acontecer de a criança nascer com um prepúcio bastante estreito, a ponto de dificultar ou impedir que ele seja puxado e a glande seja exposta. Esse problema é chamado de fimose e deve ser corrigido com uma pequena cirurgia de remoção desse prepúcio, desse excesso de pele, que é a circuncisão, ou também chamada de prostectomia. É comum que muita sujeira se acumule nessa região em volta da glande, principalmente com o início da adolescência. Por isso, os meninos devem tomar muito cuidado na hora do banho, limpando bem a área para evitar mau cheiro, acúmulo de bactérias e doenças. O tamanho do pênis varia bastante, tendo em média 14,5 cm no homem brasileiro. Em seu interior, encontramos a uretra, que é envolvida por um corpo esponjoso e acompanhada de 2 corpos cavernosos. Esses corpos são tecidos que funcionam como uma esponja. Quando há excitação sexual, o coração bombeia mais sangue para a região do pênis. Esse sangue ele consegue irrigar e preencher as cavidades dos tecidos penianos, tornando-os mais rígidos e eretos. Esse fenômeno é conhecido como ereção e é muito importante para as atividades sexuais. Com o aumento dos estímulos contínuos, o rapaz pode chegar ao orgasmo, que é o auge do prazer sexual, momento no qual o cérebro libera substâncias relaxantes no corpo. Durante o orgasmo, o pênis lança o esperma para fora do corpo masculino através de jatos.
no fenômeno chamado de ejaculação. Em uma ejaculação normal, o pênis consegue expelir cerca de 3 ml de esperma, contendo quase 300 milhões de espermatozoides. Agora vamos conhecer os órgãos do corpo da mulher, o sistema genital feminino, que é formado pelas seguintes estruturas: ovários, tubas uterinas ou ovidutos, útero, vagina e pudendo. Então, os ovários são duas glândulas de forma oval localizadas na região interior da virilha feminina. Conforme já mencionamos, essas glândulas são responsáveis pela produção dos hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, e também pela maturação e liberação das células reprodutivas, que são os óvulos. Após ser liberado, esse óvulo segue para as tubas uterinas, que são esses dois tubos longos e estreitos, que antigamente também eram conhecidos como trompas de Falópio. Esses órgãos possuem cílios que facilitam a locomoção dos óvulos, e é durante essa passagem que a fecundação, que é o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, acontece. Depois de passar pelas tubas, o óvulo segue para o útero, um grande órgão oco que tem o formato de uma pera invertida. Caso a fecundação tenha ocorrido, o útero abrigará o ovo, ou zigoto, durante o seu desenvolvimento, que é até formar o bebê. Em caso contrário, o óvulo será liberado durante a menstruação. As entradas superiores do útero é chamada de ovidutos, e sua parte de baixo, inferior, é chamada de colo do útero e serve como passagem do bebê ou do menstruo para a vagina, que é o canal que une o útero ao meio externo, a vagina. Esse canal possui cerca de 8 centímetros, mas ele é bastante elástico, podendo ser alargado durante o parto ou durante a penetração sexual. A extremidade inferior da vagina é chamada de ímen. Ela pode ser fechada por esse tecido conjuntivo, chamado de ímen, que é uma membrana com uma pequena abertura em seu centro que permite a passagem da menstruação e de outros líquidos. Após a primeira relação sexual, o ímen é rompido de forma permanente, podendo ocorrer um pequeno sangramento que rapidamente é estancado de forma natural. Então a vagina conduz à região exterior do sistema genital feminino, chamada de pudendo ou vulva, toda a parte externa. O pudendo ele é formado pelas seguintes estruturas: a abertura uretral, a abertura vaginal, pelos lábios maiores e menores e pelo clítoris. Esse pudendo é o conjunto de todos esses órgãos que eu falei para vocês: abertura uretral, que é a extremidade exterior da uretra, canal que permite a saída de urina. Embora se localize na região do pudendo, a abertura uretral não faz parte do sistema genital da mulher, mas sim do sistema urinário que nós estudamos anteriormente. Já a abertura vaginal é a extremidade exterior da vagina. Os pequenos e grandes lábios são dobras de pele que protegem a abertura vaginal, só que os grandes vão também envolver os pequenos. E o clítoris é um pequeno órgão externo que possui tecido erétil e uma grande quantidade de terminações nervosas. Assim como acontece no pênis, o clítoris também sofre um aumento do fluxo sanguíneo quando a mulher está excitada, e ele pode aumentar de tamanho. Muito bem, meus queridos, eu sei que essa aula despertou N curiosidades em vocês, como, por exemplo, entender essa fase da puberdade, que é a que vocês estão passando, que é quando a glândula hipófise ela começa a produzir os hormônios sexuais, né? E aparecem algumas características, tanto no corpo dos meninos como das meninas, que já foi citado aqui. Os meninos têm aumento do testículo, as meninas têm o crescimento das mamas. Os meninos aparecem os pelos pubianos e nas axilas, as meninas também os pelos pubianos e na axila. O odor da axila em ambos, alteração de comportamento, né? O crescimento acelerado. Alguns meninos têm tendência à agressividade, né? Aumento de oleosidade da pele, espinha, acne, até alterações de voz, e nas meninas a tão chamada menstruação, né? Assim.
E tudo isso por causa de hormônios, que explicam a questão da heterossexualidade. A ciência explica que se o ser ele produz hormônios masculinos, então o menino, ele vai gostar do sexo oposto, que é das meninas. Já na produção de hormônios femininos, ele poderá gostar do mesmo sexo, assim como nas meninas também. Se ela produz hormônios femininos, ela vai gostar do sexo oposto, que é o menino. Já se ela produz mais hormônios masculinos, ela vai gostar do mesmo sexo. Então, a ciência tenta explicar essa questão de relações homoafetivas com relação à quantidade de hormônios que o ser humano pode produzir. Uma outra curiosidade que devemos estar bem alerta nesse período que estamos vivendo é sobre as doenças sexualmente transmissíveis e a importância de se usar os preservativos durante o ato sexual, porque em uma relação sexual a fecundação ela pode acontecer desde que a mulher esteja no período fértil, que é 14 dias antes da menstruação, que é quando ela está liberando óvulos, é assim? E que no momento da ejaculação dentro da vagina da mulher, essa fecundação, união dos gametas, poderá acontecer. E aí acontecer uma reprodução sexuada, que é muito vantajosa no sentido da variabilidade genética, o que vem mantendo a nossa espécie. Então é um processo natural dos seres vivos e nós como animais temos que passar por esse processo um dia. Mas para que isso não aconteça na hora errada, tem os chamados anticoncepcionais, que são os chamados medicamentos que vão interromper a chamada gravidez em um período que nós não pretendemos. Né? Existe dias de conscientização, campanhas de conscientização, que é o chamado Outubro Rosa, para tratar de doenças que podem aparecer no corpo da mulher, como câncer de mama, e o Novembro Azul, que são doenças que podem aparecer nas regiões genitais do homem, que é na próstata, né, que é o câncer de próstata. Aí a imagem embaixo mostra tanto o preservativo masculino abaixo como o feminino acima, que são ainda as melhores e mais eficientes formas de se prevenir uma gravidez não planejada. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido como acontece de fato o processo de amadurecimento do nosso corpo, assim como tenham entendido a localização e as funções de cada órgão do sistema genital masculino e feminino, assim como eu sei que poderão surgir algumas dúvidas com vocês e, desde já, eu digo que estou à disposição para conversar com cada um de vocês e esclarecer qualquer dúvida a respeito do tema. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido. Um forte abraço do professor Clívio.